Olá, Contigo Lovers, tudo bem com vocês? E hoje aqui no É Like ou Dislike, eu tenho uma convidada que é muito especial. Eu nem acredito que ela topou participar daqui do quadro junto comigo. Ela é atriz, ela é drag queen, ela é dubladora, ela é artista plástica, ela é cover da cantora Cher. Olha que responsabilidade. Não, sem contar que ela já sentou no sofá da Hebe, ela já esteve no palco do Silvio Santos, e ela já foi entrevistada pelo Clodovil. O canal tá chique hoje, hein? Eu só não sei o que ela faz nas horas vagas, né? Será que ela faz alguma coisa nas horas vagas? Porque essa mulher trabalha pra caramba. E é isso que a gente vai descobrir no quadro É Like ou Dislike. Hoje a convidada é Paulette Pink. Você só esqueceu de falar que eu almocei na Santa Ceia. Ah, tem isso? Eu não sabia. Claro, eu sou tão... E do lado tinha os dinossauros. É muita história para contar, meu amor. Vamos começar cantando uma música da Cher. Show a little more, show a little less, add a little smoke, welcome to Burlesque. Eu amo essa música da Cher, inclusive essa música é a que eu canto vestida de Cher. Eu imito ela há muitos anos, até que um dia a Cher, olha só que história, foi curtir meu Twitter para falar que eu estava muito recatada. Porque eu tenho seios, né? Eu sou considerada uma trans drag e eu gosto de cobrir, não gosto de mostrar. Como eu sempre tô cobrindo, ela falou assim um dia pra mim no Twitter: Você tá resfriada ou tá com medo de pegar uma gripe? Fica aí se cobrindo esses peitos lindos. Ai, eu fiquei passada. O quadro funciona assim, Paulette. É quase igual o chapéu lá do Raul, para quem tira o chapéu, mas a gente finge que não copiou e vai tocando. Mas é mais ou menos parecido. Então vão ter nomes aqui, 8 nomezinhos, e eu vou virando, e você vai dizer se vai dar like ou vai dar dislike. Beleza. Ah, antes, deixa eu te falar uma coisa. A música que eu mais gosto da Cher, sabe qual é? Aquela que ela canta assim, I don't need Tá bom, eu sei eu também, não sei. Não sei o nome dela. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You never change for no one. Eu amo. Aplausos, Mike. Me ajuda nos aplausos. Bones are strong enough. Do you live without you strong enough? Eu amo! Mas vamos lá, Paulette. Do número 1 ao 8, qual você vai escolher primeiro para dar like ou dislike? Vamos escolher agora o número 7. Número 7. Número 7, eu já vou começar, eu não vou fazer suspense, porque a gente já falou dela aqui. Ela tinha que estar aqui, é claro. É a Cher. E é like ou é dislike? Show a little more. Ah, não, é. Cause I'm strong enough. Do you leave you down to strong enough? And I quit crying long enough. Ah, eu amo Strong Enough. Eu falo que é Strogonoff, né? Eu adoro Strogonoff. Vou contar uma história rápida da Cher uma vez. Mas é like, então. É like pra Cher. Like, muito like. Porque a Cher foi muito legal comigo. Foi legal, mas ela não começou muito bem a história que eu vou contar. Uma vez ela veio para o Brasil para ANFAR, que é um evento onde angariam fundos para a cura do HIV. Nesse desespero, tentei de todas as formas um convite para ir na festa conhecer ela. Só que eu, para entrar na festa, cada convite custava R$100 mil, porque o ingresso já era uma doação dos empresários para que pudessem ajudar para encontrar uma vacina para o HIV. E nessa festa também ela leiloa os figurinos dela para conseguir dinheiro também para essa fundação, chama ANFAR. E aí eu não consegui de nenhum jeito o ingresso, porque era quase impossível, só entravam patrocinadores, né? Aí o que aconteceu? O TV Fama teve uma brilhante ideia. Falou assim: Paulette, se você entrar na festa vestida de Cher e enganar toda a produção, a gente te dá R$1.000. Eu falei, é uma oportunidade. Então, eles alugaram uma limusine cafonérrima, contrataram atores, figurantes, e nós chegamos na ANFAR. Eu coloquei a minha melhor peruca, coloquei a minha roupa mais Cher que eu tinha,
E nós chegamos. Quando nós chegamos, os fotógrafos falsos começaram a me fotografar dizendo: a Cher chegou! E gritavam os atores: Cher, me dá um autógrafo! Então, os seguranças acreditaram que a Cher tinha chegado, porque a gente chegou antes de todo mundo. Mas estava aquela multidão lá fora. Foi muito legal, porque o segurança abriu, eu entrei, passei pelo tapete vermelho e ainda eu tive a coragem de levantar a mãozinha e falar hello. Quando eu fiz hello para todo mundo, hello everybody, todo mundo me fotografou e eu fui capa de todos os jornais no dia seguinte e saí em todos os sites de fofoca. Pensavam que eu era a Cher. Até hoje tem essas imagens nos sites, nos lugares, para dizer que era a Cher. Ninguém corrigiu, porque eu tava muito parecido. A hora que eu cheguei na recepção, eu nem precisei falar nada, acharam que era a Cher, já abriram a porta para mim, me deram um negocinho na mão, e eu entrei. Logo de cara, a Cher sempre toma uma bebida, que é um champanhe, para relaxar, eu acho, para ela ficar mais relaxada para ir para o palco. Trouxeram para mim o champanhe e eu peguei. Logo de cara, na minha frente estava quem? Naomi Campbell, que veio brindar comigo logo na porta, na entrada. Nós brindamos. Cheers, cheers. Aí eu falei, ganhei os R$1.000. Consegui entrar e enganar. Quando eu brindei com a Naomi, que tava muito... A Cher chegou. Ela chegou na recepção e não deixaram ela entrar. Foi babado. Na hora, eu falei, tô frita. Porque ela chegou básica, ela chegou de camiseta, calça jeans. E eu cheguei toda fantasiada. Então eles acharam que eu era. A hora que eles perceberam que eu não era, ela mandou me retirar da festa imediatamente. E me jogaram na rua assim, eu me ralei toda. Mas enfim, não tem problema nenhum, valeu a pena. Foi muito legal, porque eu consegui vencer o desafio e ganhar os R$1.000. E foi nesse dia que tu conseguiu tirar uma foto com ela? Não, no dia seguinte eu acho que ela se arrependeu de ter mandado eu sair e eu fui convidada para ir pro hotel e lá ela saiu, tirou foto comigo, a gente teve um rápido diálogo, foi muito legal. E aí a gente fez as fotos. O Twitter foi depois desse enrosco todo. O Twitter foi depois, quando ela já tinha me conhecido. E uma coisa até que eu vou te perguntar, tu também sempre foi muito discreta, né? Com relação à tua vida afetiva, nunca se viu nada na imprensa, nunca saiu nenhuma nota, tipo, ai, Paulette namora fulano ou ciclano, enfim. Tu sempre manteve essa postura, né? De ser discreta. Sabe por que eu acho? Tem muita bicha por aí que adora mostrar o relacionamento e geralmente são relacionamentos que não duram nada, são falsos, são mentiras contadas apenas para ter destaque midiático. Eu tenho o meu relacionamento, eu tenho as minhas coisas e eu não gosto de mostrar, porque quem realmente tem, não tem essa necessidade de fazer fama em cima disso. Tenho visto aí muitos artistas fazerem algo simulado, inclusive tem uma cantora bem famosa que ela se juntou com um cara que é gay, simplesmente para dizer que estava namorando um cara bonito mais jovem, e depois eles se separaram e o boato foi que eles revelou que ele era gay. Isso tudo para mim são golpes de mídia. Já sei de quem você está falando. Fica a dica, Pink Lovers. Então, eu acho já assim que eu já bombei em muitas notícias contando, por exemplo, da Xuxa, na época que os gays não aceitaram que ela se candidatou a ser apresentadora do Drag Race, né? E ela ficou muito chateada, isso bombou na internet. Então eu gosto de falar coisas reais que realmente acontecem. E agora a Xuxa se tornou a rainha dos gays e ela comprou esse título porque ela lançou um programa chamado Caravana das Drags, onde ela é a rainha. Para mim, a Xuxa sempre foi uma inspiração, uma drag more. Por que não uma mulher ser uma drag inspiração? E hoje eu sou uma mulher, só que eu sou uma trans drag. E aí eu também sofri um pouco de boicote por ser uma trans drag. Então quer dizer o quê? Uma mulher ou uma trans não pode ser drag? Que palhaçada, né? Mas a gente sabe de onde veio a raiz. Porque eu era gay, virei trans e eu continuei sendo drag, porque ela tá na minha essência. Eu não consigo fugir disso, ela está dentro da minha alma. Por exemplo, os gays fizeram um pouco de questão quando eu me transformei numa mulher no dia a dia, no meu dia a dia. Nada a ver com o personagem. Mas os heterossexuais, eles me abraçaram.
eles continuaram me contratando para as festas, para os eventos. Então, eu me senti abraçada pelos heterossexuais que não queria nem saber, estavam um pouco se lixando se eu tinha peito, se eu não tinha pintos. Ah, não pode falar, né? Se eu tinha peito, que eu tinha no meio das pernas, continuaram me contratando porque eu era engraçada. Eu chegava, fazia o pessoal rir com o meu stand-up, ainda faço. Trabalho muito, graças a Deus, fazendo stand-up. E shows, ainda faço share em casamento. A mais pedida é a share. O ano passado tu teve aqui em Gramado, né? O ano passado. Eu fiz share. A dona do Hard Rock Café queria que eu ficasse para fazer show lá. Verdade. Eu quero mandar um beijo para ela, porque ela queria que eu ficasse, mas minha passagem de avião estava marcada e eu não tinha como ficar mais. Ela queria que eu fizesse show 2 dias lá. Que eu fui para a inauguração de agora a última vez, foi para uma cafeteria rosa, né? Café Amélie, porque é tudo rosa lá, é tudo instagramável. Um beijo para vocês, pessoal. Foi muito legal. Então vamos seguir. Restou o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. 2. Número 2 é babado, é confusão. Eu acho que eu vou deixar para o fim. Tá bom, então o número 1. Número 1 também é confusão, já deu o que falar. Então, número 3. Não, vamos no número 1. Vamos no número 1. Só que é confusão, é polêmico. Parada livre ou parada da diversidade? É like ou dislike? Olha, eu dou like, porque mesmo com a interferência negativa de muita gente que se aproveita para ganhar dinheiro nessa época e não valorizando as drags que começaram essa festa, que é um momento de luta e tal, eu dou like, porque toda luta por direitos é bem-vinda, mesmo com seus pontos negativos, onde há uma desvalorização para as drags, porque em todos os países do mundo eles valorizam as drags que começaram a história. Por exemplo, eu fiz show na Alemanha muito tempo, num lugar chamado Pulverfass Cabaret. E lá eu conheci a Mona Diva, ela tinha 85 anos na época. Deve estar com mais de 90, se ela estiver viva, nem sei. Mas ela tinha 85 anos. Eu sei que eu lembro que ela era tão valorizada lá, porque quanto mais idade você tem em alguns países, em outros países do mundo, mais valor você tem. Aqui não. Quanto mais idade você tem, eu percebo que mais desvalorizadas nós somos. Então as pessoas têm que saber que se hoje elas podem fazer show, ser valorizada, ganhar cachê, foi graças a nós, lá atrás, que nós começamos a impor um certo respeito pela profissão. E tu estava na primeira parada, né? Estava na primeira parada, não tinha ninguém, era muito pouca gente. Era uma fila de policiais dos dois lados e a gente tinha que passar no meio, morrendo de medo de apanhar. Mas a gente desbravou, a gente mostrou que nós somos artistas, que nós somos do bem, que nós somos amor, que nós só queríamos mostrar um pouco de alegria para as pessoas e mostrar para a sociedade que nós não éramos marginais. Inclusive, já que tu estavas lá, no meu canal e também lá no meu Instagram já questionaram a questão da Cacá de Poli. Ela disse que ela se deitou para a parada passar. Algumas pessoas dizem que aquilo foi mentira, que foi mito. E aí? Eu não presenciei um momento, mas com certeza eu confio na Cacá, porque ela realmente estava com a gente lá, mas era tão tinha bastante gente, não dava para ver tudo, né? Mas eu lembro sim que a Cacá estava lá e participou e lutou e gritou. Então vamos lá então para mais um like ou dislike. Qual será? Qual o número que tu vai escolher? 3, 4, 5, 6 ou 8? 5. Número 5, meio que a gente já falou aqui nas entrelinhas, mas eu acho que tu vai dar like. Teatro brasileiro. Olha, o teatro brasileiro, eu vou falar um pouquinho sobre a valorização da gente que é atriz trans, né? Tá ocorrendo aí, né, um termo chamado transfake. Os rapazes, eles estão conseguindo apoio para fazer teatro, fazendo o papel de travesti. Onde, na verdade, esse apoio teria que ser dado a quem é atriz trans, que é travesti, que vive disso, que gostaria de estar vivendo disso, que gostaria de estar vivendo disso e não tendo que ir para a rua para se prostituir. O teatro brasileiro poderia dar uma revisada nesse termo, ou uma qualificada, quando se há patrocínios de editais para pessoas que querem fazer papel de travesti.
né? Porque para fazer papel tem tanta travesti para fazer papel de travesti, então por que o homem quer se vestir de travesti para fazer papel? Fica grotesco. Me lembro uma vez que eu fui fazer teste para fazer uma personagem da Globo. Chamava Sarita, a personagem. E eu lembro que eu fui fazer um monte de travesti, e o ator estava lá sentado assistindo os testes. Então, quer dizer, eles nos chamaram para fazer um laboratório, mas não avisaram a gente. A gente foi com toda esperança, querendo mostrar o melhor. E, na verdade, o ator estava lá só para absorver os nossos trejeitos, como que se imitava, como que é o métier. Vocês foram feitas de bobas, na verdade. Fomos feitas de idiotas. Então, assim, chegou uma hora que eu cansei de fazer teste, porque, na maioria das vezes, a gente era usada como cobaia para esses atores que eram homens, que acabou ficando grotesco, que parecia um estivador vestido de mulher. Então, isso deteriora a imagem da travesti. Eu acho que as pessoas e a cultura, o pessoal da cultura poderia começar a olhar com mais carinho e mais, né, atenção essa coisa da trans fake. Então é dislike ou é like pro teatro? Eu vou dar like, porque é teatro, é arte e eu sou do teatro. Inclusive, né, nesse quadro que tu tá fazendo no teu canal e lá no Instagram das entrevistas, eu tenho acompanhado. E eu vi numa das entrevistas que tu falou que muitas vezes tu tem que fazer como é que se diz? Tu vai de hominho para conseguir passar nos testes como drag, é isso? Isso, foi uma época, agora já não. As coisas estão um pouco melhor, mas ainda existe um preconceito, né? Aquilo que eu falei da trans drag, você não pode mostrar que você é trans. Então, tem que chegar montada para ninguém saber se você é travesti ou não. Então, mais uma questão que eu tapo o peito. Então, eu acho que eu tapo o peito para não mostrar a sensualidade e vem daí. Para as pessoas não perceberem de um medo que eu tinha de não ser escolhida para os trabalhos, quando eu fazia casting, os testes. Uma época eu tive que começar a me vestir de homem, então eu criei o Paulão. E eu chegava de homem, com o peito amarrado, era um sofrimento. O cabelo com boné, o meu cabelo é longo, eu botava dentro do boné e eu chegava com uma camisa xadrez, uma calça. E aí, tudo bem? O Paulão, como é que vai? E aí, beleza. Fazendo um tom de voz mais masculino. E aí eu comecei a pegar os testes dessa forma, porque até então eu chegava de menina, né, de mulher, e as pessoas me olhavam e já me desclassificavam, porque eu era travesti, né? Então, o preconceito vinha daí. E eu achei uma solução para não morrer de fome, para conseguir pegar trabalho. Quer dizer, se eu contar uma piada agora, vestido de drag, você não vai achar engraçado porque eu sou travesti? Pois é. Não é? Então, não tem nada a ver. Os entendimentos são... Tem travestis que querem ser mulheres, são trans, e não são drags, têm as vidas delas, né? Os trabalhos delas. Eu sou drag, mas eu sou travesti. Mas eu não nada interfere em nada. A minha vida pessoal é a minha vida pessoal. Quando eu estou de Paula, eu não sou drag. Também eu tenho outras profissões. Eu sou maquiadora e cabeleireira, eu tenho equipe de maquiagem e fui a primeira trans a receber um prêmio chamado Prêmio Bibi Ferreira do Teatro Brasileiro. Foi o único prêmio que ganhou o espetáculo. Chama Forever Young, com o Carmo Dalla Vecchia, a Fafi Siqueira, a Cláudia Hanna. Então, a minha especialidade é fazer maquiagem de caracterização e transformação de personagem. Tanto que eu já faço em mim, né? Eu me transformo. Sim, e fica a cara da Cher, né? Opa! Quando eu tô de Paulette, eu acho que não tenho nada a ver com Cher. Quando eu tô de Cher, aí eu tô de Cher. Maquiagem é outra, o cabelo é outro, os trejeitos são outros. Então, eu sei que isso todo é um trabalho de pesquisa corporal, né? Na verdade, tem a Paula Sabatini, a Paulette e a Cher. E muitas outras loucas que tem dentro de mim, porque, olha, geminiana não é fácil, meu amor. Eu também sou geminiano, meu bem. Cada hora eu sou uma pessoa diferente. Eu sou muito ligada em alienígenas. Sim, eu vejo isso no teu Instagram. O Maico mesmo me comenta. A Paulette ama essas coisas de ET, de disco voador. Amo, e eu filmei uma nave
um tempo atrás, indo para o teatro fazer Leguels, que é o grupo que eu canto com as meninas, eu filmei uma nave triangular com o meu próprio celular. Eu vivo olhando para o céu e eu encontrei essa nave. E ela era triangular e tinha uma luz embaixo. Eu filmei com o meu celular. Não é ninguém que está me mandando. E essa nave, ela ficava observando um rastro de fumaça que foi deixado por um avião. E ela ficou analisando em volta desse rastro. Uma coisa muito louca, né? Eu acredito que nós somos filhos de alienígenas, né? Do passado, de milhões de anos que vieram aqui e nos colonizaram, né? Então eu estudo os Anunnakis, os povos sumérios. Eu não durmo sem ver um filme de alienígena. É impossível nesse universo gigantesco só ter o nosso planeta. Desculpa, tenho as minhas crenças. Tu sabe que eu não consigo ver filme de terror, filme de alienígena. Se eu ver, eu não durmo. Eu tive sonhos com alienígenas e acordei, parecia um sonho, mas eu acordei com um furo no dedo e um furo nas costas uma vez. E eu parecia que era tão real que ele entrou no meu quarto e ele enfiou uma agulha aqui, um tubo no meu dedo e um nas minhas costas. E eu acordei e fui na minha vizinha perguntar: você sabe o que é isso? E era um buraquinho que estava com um pouquinho de pus no dedo. É uma coisa muito louca. E nas costas era o mesmo furo. Então, tem coisas que acontecem que a gente, às vezes, fica pensando, sabe? A Gretchen diz que ela é filha de ET, né? Ah, isso é sem soma de dúvida, né? E parece que ela é filha de dinossauros também, né? A Gretchen, eu não dou like, tá? Deixa eu te perguntar, atualmente tu tá em cartaz no teatro? Olha, não. A gente deu um tempo com as Leguels e agora eu estou montando o meu stand-up, né, solo. E as pessoas têm me pedido muito para fazer stand-up. Então, eu chego na festa, eu faço stand-up, as pessoas se divertem muito. Então, eu vou seguir em frente o meu caminho agora até não sei quando, fazendo stand-up. Vamos lá, então, para o número 3, número 4, 6 ou 8? 8. Olha, a gente meio que tava nesse assunto aí. Não sei se vai ser like ou dislike. A cirurgia de redesignação sexual. Olha, eu vou falar sobre mim, não posso falar sobre os outros. Posso falar sobre mim e sobre experiências que eu tive com amigas que são operadas, né? Eu, no começo da minha transição, eu queria, de qualquer forma, operar e não ter mais o bingolim pendurado. Então, o que eu fui fazer? O meu tratamento psicológico para saber se eu era apta para fazer isso. Porque não é só chegar, pagar e fazer. Você precisa saber se realmente você quer. Então, fui lá para as clínicas e fiz tratamento psicológico por 2 anos. Chegou uma hora que eles falaram: olha, o teu tratamento acabou, você foi aprovada, agora você vai para triagem, você vai conhecer 3 trans que operaram, que é a última fase. E eu fui conhecê-las. Nessa fase, eu comecei a perceber que essa não era a minha vibe. Porque no dia a dia, no cotidiano real dessa história, eu comecei a perceber que a cirurgia tinha algumas interferências na cirurgia realmente feita no Brasil. Então, tinha uma que fazia xixi e cocô pelo mesmo buraco, a outra tinha muita depressão, só uma falou opera. Então, eu pesei 2 nãos e 1 sim. E eu resolvi não fazer. Foi o que eu segui na minha vida, resolvi não fazer, porque eu acho que também não me atrapalha em nada. E eu nunca seria uma mulher perfeita. Eu sou travesti. E eu passo por travesti, mesmo que seja discreta. Mas muitas transexuais têm a necessidade quase que vital de fazer a cirurgia. Então, não era o meu caso. A Nani People diz uma frase, né, que a mãe dela, parece que a mãe dela que dizia para ela que se o homem dependesse só da xereca, o pai dela não teria traído a mãe dela, uma coisa assim. Pois é. Olha, eu acho que cada um pode brincar no playground que tem, né? Então, se eu tenho ainda um brinquedo que possa ser usado para a gente se divertir, por que não? Todas as formas de diversão são bem-vindas hoje em dia, né? Quanto mais brinquedo tiver, mais divertido vai ser, né? Mas aí, é like ou é dislike para a cirurgia? Like, eu dou like. Tem gente que precisa operar, que aquilo... eu conheço um caso de uma amiga que se cortou, né? De tão desesperada, né? Tem gente que tem a necessidade e não vai se arrepender. Eu fiquei nas operações do nariz, da bochecha, fiz umas 20, mas
na periquita eu pulei. E tem mais alguma coisa que tu queira fazer? Toda hora tem uma coisa que eu quero fazer. Eu sou muito crítica de mim, né? Esse é o problema de ser uma pessoa geminiana e artista. Eu tenho muito senso estético em tudo, né? Então tudo tem que ser muito caprichado. Então... Número 3, número 4 e número 6. 6. Xuxa, é like ou dislike? Ah, e é like, a Xuxa sempre foi minha inspiração. Quando ela descia da nave, e eu já achava que ela era alienígena, que eu já gostava de alienígena. E eu via aquela mulher toda periquitada, com coisa na cabeça. Ah, e ela sempre foi minha inspiração. Mas fiquei um pouquinho triste dela não ter me chamado para a caravana. Mas tu queria ir como convidada? Tu queria participar? Ah, eu queria ir como qualquer coisa. Eu queria ir como convidada, ou como jurada, ou qualquer coisa. Inclusive, ela saiu na capa da Caras, né? Eu tenho essa revista, porque eu sou fã da Xuxa, eu coleciono tudo dela. E ela tem uma capa da Caras onde ela tá toda de rosa, né? Toda de pink. Eu acredito que seja uma referência minha. As pessoas dizem hoje, ai, eu estou toda de pink, da cabeça aos pés, porque eu sou a Barbie. A Barbie nunca usou peruca, desde quando eu me conheço como gente. A Barbie sempre foi loura, usou vestido rosa, mas era loura. Né? Eu que criei essa conotação da Barbie na época da Érica Palomino, quando eu saí cheia de Barbie na cabeça. E os cabelinhos da Barbie eu pintei de rosa. Tem uma coisa chamada identidade visual que eu prezo muito, né? Como eu estudei artes plásticas, estudei Andy Warhol, estudei todos esses artistas teve uma época da minha vida que eu só queria pintar, né? Eu queria ser artista plástica. Eu continuo ainda pintando, pego minhas encomendas, eu faço retratos, eu pinto murais. Mas eu trabalhei muitos anos com um professor chamado Percival Tirapelli, que eu era assistente dele. E nós pintamos até igrejas, né? Minha outra profissão. E eu vejo muitas drags hoje em dia se usando da minha identidade visual. Depois elas vêm dizer que foi por causa de Nicki Minaj. E eu acho que a Nicki Minaj é bem depois de mim. Eu vim bem antes dela. E agora teve um caso na turnê cromática da Lady Gaga, e que a Lady Gaga tem são 8 roupas idênticas às minhas, mas são idênticas. Mas são roupas que eu usei há 20 anos atrás e ninguém nem existia Lady Gaga. Quando eu fiz esses figurinos. Eu sou uma artista criativa e criadora dos meus personagens. Então, eu construí uma identidade visual. Isso aqui tudo não veio do nada. Eu tenho a minha identidade visual de usar rosa da cabeça aos pés. E isso ninguém me tira. Inclusive, eu não sei se tu lembra, lá no ano de 95, 96, na verdade, ela apresentava um programa chamado Xuxa Hits. E sim. ela sempre entrava com uma fantasia, uma coisa, enfim. E um dia ela foi de drag. Não sei se tu lembra. Eu lembro. E ela estava com uma roupa de havaiana e uma peruca rosa. Essa época eu já existia, né? Sim, tu já era famosíssima. Com certeza foi uma referência naquela época, porque tu já estava ocupando todos os lugares, todos os programas. Esses dias o Pablo Vittar falou para mim que eu era uma referência para ele. E eu fiquei muito emocionada, porque eu não vejo isso das outras drags. Elas admitirem que eu fui ou eu sou uma referência. Que eu sou uma referência. E aquilo me deixou muito emocionada, até chorei, porque eu não esperava que Pablo fosse fazer isso. Foi numa apresentação da HBO, né, de um programa lá da Pablo, não me lembro agora, que eu participei como jurada. Então, fiquei muito emocionada e não esperei. E dou um like para o Pablo Vittar. O nome da Pablo não está aqui, mas com certeza é like. Eu preciso falar dele, porque ele realmente é uma pessoa que valoriza as drags referências antigas e as outras poucas. Ela te segue no Instagram? Ela me segue no Instagram. Sobrou o número 3 e o número 4, porque o 2 a gente vai deixar para o fim, porque é muito babado. Vamos no 4 agora? Que número 4 é polêmica. Tu tá muito boazinha nesse quadro, porque tu só deu like em todo mundo até agora. Aí eu vou fazer o quê? Eu quero ver se tu vai dar like ou dislike. Mas eu dei dislike pra Gretchen. Só que a Gretchen não tá aqui. Se eu soubesse, tinha botado ela pra gente fazer um bafão aqui. Mas ela vai saber. RuPaul, é like ou dislike? Eu dou dislike. Vou te falar o porquê. Eu acredito que a RuPaul tenha criado uma geração de gays preconceituosos com as transexuais. Só agora, há pouco tempo, que ela abriu as portas para
as trans participarem do programa e acabaram até vencendo o programa. Muitos anos da vida dela, ela dizia que traveco não entrava no programa dela. É um termo pejorativo em inglês que agora eu não vou saber falar. Então aquilo me magoou demais, porque ela ia contra tudo que eu pensava. E eu acho que uma pessoa como RuPaul não poderia ter feito isso jamais, feito uma gafe dessa. Eu sei que hoje ela tá abrindo as portas porque ela é muito inteligente, né? Ela começou a se tornar muito inteligente. E até então ela comparava transexuais que se vestiam de drag a pessoas que tomam bullying. Todas essas matérias estão na internet para quem quiser ver. É só clicar RuPaul Transfobia que vocês vão ver um pedaço dessa triste história de RuPaul. Então, assim, as pessoas que nasceram com RuPaul, que não conhecem a nossa história, se tornaram um pouco preconceituosas. Ela incentivou a transfobia. Eu não vejo a RuPaul, assim, não gosto do programa, porque a fórmula cansa também. E até acho que o Caravana das Drags também foi na mesma linha e é cansativo, eu acho, tá? O ranço que eu tenho da RuPaul é que hoje em dia, a geração de hoje acha que as drags surgiram com ela, com o programa dela, e que ela é referência de tudo, e não é verdade. E não é referência. Inclusive, eu vou ser bem sincera. Eu peguei um ranço tão grande de RuPaul, com essa história dela não aceitar, que eu juro, eu nunca assisti um episódio de RuPaul. Eu lembro de um episódio, eu com RuPaul, tá? Vou falar 2. Eu fui para o Rio de Janeiro trabalhar numa festa que RuPaul fez show. Eu fui contratada para ser hostess da festa, na época que eu estava no auge. Aí, num determinado momento, ela já era bastante conhecida, e eu fui até o camarim para pedir uma foto com ela. E ela não me deixou entrar. Eu era um menino. Eu ainda era menino. Então, ali começou a minha mágoa com ela. Então, eu não tive nunca vontade de assistir um episódio dela. Até então, ela fazia clipes de música, né? Ela fazia Sister Walk, foi bem depois. Mas ela fazia as músicas, ela não tinha um programa. Meu ranço começou aí. Foi feito um vídeo pelo site Moves, que é um site internacional, chama M-O-O-V-Z, Moves. E eles fizeram um vídeo com as drags mais famosas do universo. E eu estou lá, do lado de RuPaul. Então, eu fui considerada a do Brasil a mais famosa do planeta. Assim, eu não me gabo por nada, eu estou falando que foi um vídeo feito lá nas gringas. Então, às vezes, a valorização da drag brasileira, ou na minha valorização, veio do exterior. E aqui eu não sou valorizada. Então, isso me deixa muito triste. Isso é fato. O Brasil é um país sem memória, as pessoas são esquecidas. Por isso que eu inventei de fazer esse quadro para trazer na memória todas vocês que fizeram história. Inclusive, esse ano vai ter... Eu fiz o vídeo curto, a teu respeito, mas vai ter no meu canal o vídeo longo, com a vida inteira, com imagens, vai ser bem bonito. Você já fez um vídeo uma vez meu, que as pessoas começaram a me dar meus pêsames, meus sentimentos no Instagram, sim, achando que eu tinha morrido. Eu fiquei tão feliz, porque as pessoas, olha, se lembraram que a gente só é lembrada quando morre, né? As pessoas, meu Deus, ela morreu. Eu falei, não, eu tô viva. Gente, eu amei, foi muito divertido. Eu recebi milhares de mensagens, meus sentimentos, morreu, tadinha. Tão boazinha, ela tão engraçada, mas eu não morri não, tô viva. Vivíssima. E tá aqui no canal para contar todas as histórias. Lá, Serri! Vamos que vamos. Sobrou o número 2 e o número 3. Os dois são polêmicos, mas eu vou ir no número 3, tá? E vou deixar o número 2 por último. Eu não sei se tu vai dar like ou dislike, tem um negócio, um babado aí com ela que rolou, eu acho, tá rolando, não sei. Tu vai explicar pra gente. Lady Gaga, é like ou dislike? Eu vou dar like, por quê? Embora ela talvez tenha um estilista que tenha se usado das minhas referências para construir o Chromatica, os figurinos de Chromatica, acredito que ela não tenha palpitado muito, né? Eu acho que existe pessoas, uma pessoa como ela deve ter várias contratados. Então, tem uma pessoa que só pensa no figurino, outra que só pensa na maquiagem, outra que só pensa na música, outra que só pensa na letra. E eu dou um like para ela, porque ela é uma grande influência da nova geração. Eu amo as músicas dela. As músicas dela são o que há de mais moderno depois de Madonna, porque primeiro para mim é Madonna, que eu amo de paixão. Inclusive pintei um quadro quando a Madonna veio para o Brasil e entreguei no hotel. É um quadro de 4 metros e a Madonna levou.
Pintei um quadro para ela maravilhoso, com a foto da Madonna, coisa mais linda. Eu tenho essa história. Quando a Madonna veio para o Brasil, fui receber ela no aeroporto, saí na capa da revista Manchete. Eu dou like, sim, para Lady Gaga. Inclusive, acredito que possa ter sido uma homenagem que ela fez, né, por uma referência que eu sou. Por quê? Ela curtiu o meu Twitter. Ela começou a curtir meu... Ela não comenta, mas ela curtiu meu Twitter várias vezes. E quando eu estava de rosa. Então, eu acredito que essa foi uma forma dela de me dar o crédito, entendeu? Mas tu chegou a processar? Tem um processo rolando? Não, jamais. Como é que eu vou processar uma mulher milionária dessa? Não Eu tem achei que jeito. tinha algum processo por plágio. Não, nem pensei nisso. Eu acredito até que seja uma homenagem. Mas tu já teve do lado de Cher, Madonna e Lady Gaga já curtiu coisas Lady tuas. Gaga eu não conheci, só curti Mas meu já curtiu, Twitter. né? Já te viu, já te visualizou. Elas me conhecem, elas me conhecem. É internacional. Não é para Eu sou qualquer uma. gostosa, meu amor. Aceita para poucas, querida. Restou o número 2. Ele é polêmico. Tu já esteve com ele. Também com quem tu já não teve, né? Até com a Madonna já teve. Eu já tive com cada coisa. Eu achei que tá trazendo na live aquele medidor, sabe? O medidor que tu Ah, eu trouxe. Você quer? mostra aí pro povo ver. Meu Deus. 2 ou 3. Agora é o 1, né? É. Vamos para o 1, ver se eu aguento esse babado. Faltou número para mim aí nesse coisa. Faltou, né? O 4 para você. Vou fazer um especial para você. Larga. Vamos lá, então. O número 2, ele é polêmico. Tem muita gente que não gosta dele. Ele já cantou para subir, mas ainda é muito falado aqui. Aliás, eu acho que é o único gay que a gente diz que o Brasil não tem memória, né? Mas ele sempre é citado como o gay exemplo de LGBT. Clodovil, é like ou dislike? É like, porque eu conheci o Clodovil e ele não é nada do que muita gente critica, tem medo dele por causa da língua afiada, né? Ele era muito crítico, ele falava mesmo, não tinha medo, né, de falar. E eu acredito que pessoas assim são mais originais. Elas não se escondem atrás de carapaças, ela fala na lata. E quando você fala a verdade, você machuca as pessoas. Então, a gente está num mundo muito complicado, onde qualquer coisa é racismo, é transfobia, tudo é processo. Você não pode falar nada que magoa, né? Tem muita... Tá um pouco chata a coisa, né? Então, imagina ele hoje falando o que ele fala, como ele pensava. Eu só sei que um dia posso falar da experiência que eu tive no programa que eu fui entrevistada por ele e que ele pediu para mim explicar como é que se aquendava a neca, né? Sim. Como é que esconde o brinquedo. Aí eu expliquei, isso viralizou. Agora, na época não, ninguém nem tinha visto, mas agora viralizou. Então eu acho que as pessoas regrediram, porque eu acho que aquendar a neca é uma coisa tão antiga e agora viralizou. O meu vídeo falando sobre isso, da cena, está em quase 1 milhão. Né? Então, assim, eu acho que a gente regrediu. E ele me tratou super bem, eu sei que no final ele só queria ver se eu tinha peito ou não, e eu falei que não, né? E eu tinha já um peitinho de hormônio na época, mas eu escondi falando, não tenho peito não, mas ele sabia que eu tinha um peitinho já. Ele falou, deixa eu ver se você tem um peitinho aí. E no final, ele me levou para comer chocolate, porque tinha um patrocinador que estava com uma mesa de chocolate enorme, tinha casinha, florzinha de chocolate, uma coisa linda. Eu sei que a gente comeu tanto chocolate que me deu uma diarreia e ele enfiava o chocolate na minha bolsa. Leva esse chocolate cor-de-rosa, leva. Foi muito divertido, gente. Quando ouviu para mim, foi nota 1000. Eu dou like. Tu falou da questão de hoje em dia tá muito chato, né? O politicamente correto. Mas tu não concorda que também foi um pouco de evolução nessas palavras, nessas questões de piadas que eram feitas lá atrás? Tu não acha que, de repente, teve um pouquinho de evolução e, hoje em dia, falar certas coisas que eram ditas no passado, né? Hoje em dia, realmente, tu não acha que pesa certas coisas? Eu acho que piadas, você fazer uma piada, você faz tudo, agora você tem que pensar, né? Agora, se o ponto fosse direto à nossa sexualidade, sim, ao gay, à travesti. Só que tá geral. Eu acho que as pessoas elas se preocupam com muito pouco. Às vezes é bobagem, as pessoas escapar uma coisa, uma frase,
que às vezes não é por maldade, nesse sentido que eu falo, não é por maldade, mas escapa, talvez pelo hábito de todos os anos a gente achar que isso é normal. Mas cita você uma piada contra gay que você acha que é sem graça. Não, eu acho que a questão também, eu acho que essa questão que tu disse que as pessoas falam, hoje em dia elas se preocupam com tudo, mas até em questão na tua pessoa, vamos dizer assim, tu te incomoda quando alguém troca o gênero ao se referir a ti? Não, não me incomodo, porque as pessoas não são obrigadas a saber. A maioria das pessoas, elas me tratam no feminino. Então, assim, por exemplo, eu nunca tive problema em entrar no banheiro feminino. Nunca, nunca. Inclusive, contrário, eu vou tentar entrar no banheiro de um homem, eles falam, não, senhora, a senhora não pode entrar aqui. A senhora tem que ir no banheiro de mulher. Eu nunca tive problema, porque tudo depende da sua forma, como você fala, como você age, como você se veste. Então, assim, eu nunca fui sem educação ou fui desrespeitosa. Muito raramente eu tive problemas. A pessoa tá te vendo, por exemplo, Sim. eu tô te vendo hoje de Paulette Pink, né? Toda rosa. Mas às vezes eu te vejo também no teu Instagram de Paula Sabatini. Sim. E a pessoa te vê lá, eu não consigo ver outra figura que não seja feminina. Então Eu sei, jamais mas vou tem chegar... pessoas que todo dia me chamam de ele. Porque quando eu começo a falar, ela percebe que eu tenho um gogó, que minha voz é um pouquinho mais grave. E eu não ligo, porque o artista não tem sexo. A sexualidade, se eu sou homem ou se eu sou mulher, que isso vai mudar se alguém me chamar de ele? Muitas pessoas não estão fazendo por maldade. Você acha que não? Eu acho que muitas não, acredite. Muitas, sim. Poucas, sim. Mas a maioria é por ingenuidade. Então, eu continuo falando com a pessoa, mas quando eu falo para ela da minha vida, começo a contar como que é a minha vida, não sei o quê, e ela começa a me conhecer e ver que eu sou delicada, ela começa a me chamar de ela. Porque são as atitudes que quando você não briga, você começa a mostrar que aquilo não te afetou, ela começa a perceber, eu errei. Aí ela fala, desculpa, eu errei, chamei você de ele. Eu falei, não tem problema. As pessoas pensam que eu sou sapatão. Eu já fui confundida com sapatão, porque eu pareço um mulherão, né? Então me confundiram com sapatão. Eu amei. Uma vez eu paquerei um rapaz, eu tava paquerando ele assim, olhando, aí ele falou, sai fora, sapatão. Eu amei, ganhei o dia. Quanto tu tem de altura? 1,75. Eu jurava que tu era autona, tipo 1,86 para cima. Não, 1,75 e calço 39. Olha, pezinhos delicados. Então, eu passo batida. Agora eu tenho uns 52 anos, eu passo por uma senhora. Geralmente as pessoas falam, senhora, senhora. É muito raro alguém me chamar de ele. Estou falando sério. Infelizmente, tem algumas pessoas que passam por né, essa situação e que Sim. se sentem incomodadas devido a várias coisas, né? Que a gente sabe. Não. Porque se eu me estressar com esse tipo de coisa, isso vai tomar muita energia minha, né? Eu sou uma pessoa que eu faço muitas coisas, então por que eu vou me estressar com tão pouco, né? As pessoas podem me ver do jeito que ela quiser. E outra coisa, quando eu tô de drag, na cabeça das pessoas, eu sou ele. Eu sou um rapaz vestido de mulher. Então, eu não posso me incomodar. E você? Você se incomoda quando alguém te chama de ela? Nunca me chamaram de... Quer dizer, só quando eu era criança, que chegavam para mim e diziam assim, que linda essa menina. Mas Então. depois de adulto, não, porque eu não performo feminino, né? Não, eu entendi, mas muitos gays são um pouco mais afeminados. Tem gente que chama de ela, de Mona, né? E aí, Bi, linda, e elas se autorreferem como ela. Ai, eu tô maravilhosa. Sim, isso existe muito no meio gay, né? De se tratarem no feminino. Tem um menino que ele chega pra gente, pra mim e pro Michael, ele fala, ai, amigas. Isso, ai, amiga, né? Eu não gosto muito, eu vou te ser bem sincero. Entendi, tá bom. Eu nunca te tratei assim, né? Porque você sabe que eu... Não, mas é que talvez seja o jeito dele falar, não sei, aí me incomoda um pouco. Ai, amiga, seria uma gíria, né? Você não pode se incomodar.
Sim, mas talvez seja a forma com que ele fala que me incomoda. Tem coisas que pega mais em alguém, pega no âmago de outra pessoa, mais na alma. Eu aprendi a conviver com isso e achar isso normal. Se me chamar de ele, tá ok. Se me chamar de ela, se me chamar de X-Men Evolution, né, tá tudo bem. Eu sou eu tenho por dentro um Kinder Ovo ainda, que dá para brincar, um brinquedinho, é médio, de pequeno porte, mas ainda funciona. A Paula Sabatini entraria num Big Brother? Olha, eu fui convidada para entrar na Fazenda. E não aceitou? Como é que foi? Não, eu não aceitei, porque eu tenho uma amiga que chama-se Patrícia Favalli. A Patrícia Favalli, ela é muito receosa, tem medo que eu me queime, que eu seja cancelada, mais cancelada do que já sou. Porque ela acha que se eu entrasse na Fazenda, eu ia ser cancelada, porque eu falo muita besteira. E aí, nessas minhas besteiras que eu falo, eu tenho muitos dilemas. E ela falou que talvez eu fosse cancelada. Então, eu ouvi ela e falei não. Mas eu acho que eu deveria ter entrado sendo cancelada ou não, porque eu já estou com 52 anos, não sei o que vai acontecer. E aí eu acho que talvez eu fosse polemizar demais. Eu acho que a galera dos dias atuais iam problematizar algumas coisas. Pois é. Então, achei melhor não entrar ainda. Poderia ver um documentário depois, não é? Paulette depois do Pink. O Pink desbotado, alguma coisa assim. O Pink que desbotou. Já pensou? Sim, sim. O Pink não é mais Pink, ele é fúcsia. Você sabe que estão escrevendo a minha história, né? Tem um livro aí quase pronto. Já quero ler, já quero ver. Tu vai estar na parada da diversidade esse ano? Eu vou estar, mas é surpresa, ainda não posso falar sobre o que vai acontecer. Então foi isso, eu tive Paulette aqui no quadro É Like ou Dislike, eu nem acredito que ela aceitou, porque para mim ela era uma pessoa assim, inatingível, Imagina. porque ela é uma estrela, né? Imagina. Eu cresci vendo Paulette. A gente não tem muita diferença, quer dizer, a gente tem 10 anos de diferença de idade, mas eu te via no programa da Hebe, eu te via no programa do Silvio Santos, e eu sempre me chamou a atenção aquela figura toda rosa, né? Num patins, olha, muitas vezes tu entrava no patins, e era desfile, era isso, e era aquilo. Então eu sempre tive no meu imaginário a Paulette Pink, né? Essa figura. E olha, eu acho que você está pegando agora uma das minhas melhores fases. Eu acho que eu sempre fui muito inconsequente, muito louca, e eu não sabia o poder que eu tinha e o poder das minhas palavras. Então, eu acho que agora, mais madura, eu consigo falar melhor, me expressar melhor, não fazer tantos estragos com as coisas que eu falo. E eu acho que eu tô cada vez melhor agora, eu tô pronta, eu tô mais lapidada para brilhar como um diamante rosa. E Paulette, aproveita o momento aqui e deixa todas as tuas redes sociais, me conta os teus projetos. Eu sei que tem quadro de entrevistas rolando no Instagram e aqui no YouTube. Então conta pra gente. Pede para as pessoas te seguirem também. Olha, gente, o meu Instagram é Paulette Pink Oficial, né? A minha página no Facebook é Paulette Pink, onde eu coloco. Eu não sou muito de rede social, mas eu preciso começar a me dedicar mais, porque acho que o futuro são as redes sociais. Eu acho que eu peco um pouco de não fazer tantos vídeos colocando tanto as minhas opiniões, mas eu vou começar a colocar. Porque eu percebo que quando eu coloco as minhas opiniões, as pessoas, aquilo viraliza, as pessoas ouvem, elas querem saber o que eu penso, porque me veem como uma referência, né? Apesar de hoje em dia eu estar trabalhando mais com héteros, com casamento, com telegrama animado, com festas, que eu adoro fazer isso, tá na minha alma, tá na minha essência, eu preciso começar a expressar mais a minha opinião no mundo para construir um mundo melhor. Esse é um vídeo que eu acho que eu estou expressando as minhas opiniões, que eu acho que vai ser bem legal. Muito obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado por ter aceitado te expor aqui, dar a tua opinião sobre essas pessoas, sobre os assuntos. Eu muito agradeço demais por tu ter topado e ter aceito participar aqui. Sou muito grato. Obrigado, eu que agradeço. Um beijo para você, você está no meu coração. Pinkies to you, Pinkette. E não deixem de deixar o like aqui no vídeo. Vão lá, sigam ela em todas as redes sociais, vocês vão
a adorar, porque ela tem vídeo, tem entrevistas babadeiras, e eu super indico. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau, gente. Brigadão.